João Valente, é uma coisa delicada e tudo. Estou atrás de uma pessoa para eu namorar e tudo. Está muito difícil arranjar uma pessoa de família e tudo. É muito difícil, é muito assim. As mulheres de hoje só querem, assim, pessoas com interesse, com dinheiro e tudo. E eu tenho medo assim, sabe? Minha mãe está com a idade avançada, meu pai com a idade avançada e tudo. E eu não tenho ninguém, sabe? Não construí família, nada. E eu, para mim é ruim, sem ninguém e tudo. O que você acha, João Valente, nesse tempo assim, esse tempo cheio de turbulências e tudo, que você que me diga aí, dá uma luz, o que você acha? É bem melhor eu ficar só que mal acompanhado, me dá um conselho, tá bom? Um abraço. Marcos, a gente deve levar em conta como primeiro requisito, a gente levar em conta o que é a vontade de Deus para nós, né? O que é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós, não há como nós fugirmos disso, não há como nós fugirmos disso, porque está bem claro na Escritura, né? Depois eu lhe passo aí o texto por escrito. Está lá no Evangelho segundo São João, dizendo que a vontade de Deus é a nossa santificação. Está bem claro lá. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então, se Ele nos quer que todos nós sejamos santos, então isso aí tanto atinge aos homens e mulheres solteiros, como atinge também aos casais casados. Entendeu? Porque ser santo não importa a condição social da pessoa. Se a pessoa é rica ou pobre, se é casado, se é solteiro, se é divorciado, não importa. O ser santo para ele o que é? Como diz a Escritura, abster-se das obras da carne, abster-se das obras da carne, e aí entra aquela figura do jejum, né? A figura do jejum. Então, abster-se das obras da carne e depois vida de oração, leitura bíblica e oração. Então, essa é a vontade de Deus. Aí eu sei que na sua idade, né? Eu posso dizer que você ainda é jovem. Aí na flor da idade, você vai dizer assim, João, mas essa é uma exigência muito forte, muito difícil de Deus para nós. Bom, só é forte e só é difícil porque nós, todos nós aqui no Brasil principalmente, fomos bombardeados pelas novelas da Globo, pelas informações de pornografia que chegavam aos nossos ouvidos o tempo inteiro, nas revistas, nas Playboy da vida, nas novelas de outras emissoras também, não somente as da Globo. Só que as da Globo eram as piores e as maiores, né? Agora tem coisa ainda pior, que é o tal do Big Brother Brasil, né? E outras coisas aí pior, né? Então tudo isso encheu a nossa cabeça de pornografia e a gente então ficou com os sentidos sexuais aguçados. Ou seja, os nossos sentidos sexuais ficaram à flor da pele, ficaram excitados à flor da pele. Então a gente passou a sentir, além da vontade, por exemplo, de ser pai e mãe, né? Que todo mundo tem que ter essa vontade, mas além dessa vontade, a gente ficou com aquele instinto sexual aguçado, que é o desejo sexual que vem acompanhado daquela ânsia ejaculatória, né? A ânsia ejaculatória é o desejo da própria carne de expelir o espermatozoide, né? Porque essa saída do espermatozoide gera um prazer. E aí o demônio fez a gente ficar viciado nesse prazer. E aí com esse vício a gente criou uma dependência físico-psíquica, né? E aí, com essa dependência, a gente então começou a olhar para a nossa vida e achar que nós temos que casar. Isso quando nós somos cristãos, né? Porque quando a gente não é cristão, a gente se vira lá numa esquina com a prostituta, né? Arruma uma empregadinha para transar e pronto, né? Isso quando a gente não é cristão. Quando a gente é cristão, a gente tem que casar. Só que o demônio depravou o mundo de tal modo, o demônio deixou o mundo tão esculhambado, que até para a gente arrumar uma mulher decente para casar está difícil. Tanto elas, está difícil para elas arrumar um homem decente para casar, como está difícil, e eu acho que para nós talvez esteja até pior, arrumar uma mulher decente para casar, porque as mulheres que se apresentam para nós, praticamente só tem 3 espécies, ou 4. Aquela que se aproxima de nós só por dinheiro, querendo só o dinheiro, aquela que já não quer mais saber de homem, que são essas chamadas lésbicas, né, não querem mais saber de homem, ou então as feministas, ou seja, que acham que o homem
tem que ser capacho da mulher, e, portanto, tem que ficar debaixo da ordem delas. E, por último, as mulheres promíscuas, né? Promíscuas, que são aquelas mulheres que querem apenas ter sexo e, se possível, ter sexo com vários homens, né? Então, quer dizer, se você for botar numa peneira e tentar coar, fazer uma filtragem para descobrir o tipo de mulher que daria certo com a gente, eu digo tanto com você como comigo, teria que ser uma mulher muito rara, muito difícil. Por isso que eu casei com a Malu e estou com ela até hoje, porque é uma mulher rara. É dificílimo encontrar uma Malu. Dificílimo, né? Então a primeira coisa que você tem que botar na cabeça é ir começando a se conformar com a sua situação de solteirice, porque é muito provável que você ficando solteiro, você até fique mais próximo da santificação do que se você tivesse se envolvido com alguma mulher, né? Ou seja, você estando solteiro e respeitando seu próprio corpo, você estará sendo mais santo do que se você estivesse namorando, né? Porque namorando, evidentemente, na hora que a sua namorada lhe der um beijo, e um beijo na boca, vai ser difícil você mandar uma ordem para o seu corpo e dizer para o seu corpo não se excitar com isso. E se você não conseguir controlar o seu corpo, vocês vão ter sexo antes do casamento. E sexo antes do casamento é pecado, né? Então eu estou te dando aí um resumo geral, mas a verdade é esta, viu? Estou falando que o melhor de tudo é você tentar ficar calmo, né? Não se importar com a passagem do tempo, até porque o tempo já está muito próximo da volta de Jesus, e é possível até que antes mesmo de eu completar meus 70 anos, eu veja a volta de Jesus, né? Então, se a coisa está desse jeito, é como se diz, antes só do que mal acompanhado. É melhor que você esteja aí, se evangelizando, se santificando, se purificando, fazendo suas confissões e esquecendo o sexo feminino. Esquecendo o sexo feminino. É como se não existisse mais mulher no mundo, entendeu? Mas é isso aí. Isso é a primeira parte aí para falar contigo. Veja se você entendeu tudo. E qualquer coisa aí, volte a falar comigo. Mas valeu. Fica com Deus. Saúde e paz. Tudo de bom.